Olá pessoal, e bem-vindo à segunda temporada de Operação Gourmet. A operação agora vai ser um pouquinho diferente. A gente vai conhecer a Orlando Multicultural. Todo esse bando de sabores que tem nessa cidade tão gostosa, e a gente vai experimentar cada um deles. A gente vai começar com o México. O México que tem uma cultura muito vasta e tem bastante influência aqui na Flórida. Vamos dar um pulo em vários lugares e principalmente nos supermercados latinos para conhecer o que eles têm para oferecer, para a gente fazer uma receita super gostosa de burrito. A gente está chegando aqui no supermercado latino que fica na Curry Ford, é um supermercado ótimo. Uma coisa que eu mais gosto desse supermercado é que, além de tudo, você encontra produtos brasileiros escondidos no meio dele. Então, não é necessariamente você precisa ir no supermercado brasileiro. A gente vai começar, então, com a nossa receita de burrito. E, para isso, eu vou comprar abacate. Eu já vi que aqui tem um abacate grande, que é aquele que a gente usa no Brasil. Mas eu não vou usar esse abacate, não. A gente vai pegar um que chama avocado. É um abacate menorzinho. A diferença é que ele tem menos ferro. E porque ele tem menos ferro, ele mantém o verde muito mais tempo. Então, sempre que você for fazer um guacamole para poder acompanhar o seu burrito ou o seu taco, dê sempre preferência a esse abacate aqui, olha, que é o avocado, o abacate pequenininho. Você vai perguntar para mim assim, e cebola? Qual é a cebola que eu coloco? Cebola roxa, cebola amarela, cebola branca? Eu vou dizer uma coisa que eu gosto de verdade. Você sabe que chefe não gosta de chorar na televisão, né? Então eu pego essa cebola aqui, olha, a cebola branca. Ela é um pouquinho mais suave. E mesmo que você corte ela em temperatura ambiente, ela não te faz chorar tanto. Então é o seguinte, se você quiser que a cebola fique transparente, já que tem gente também que não gosta muito do visual da cebola, prefira sempre pegar essa cebola branca aqui. Além dela ficar mais transparente na receita, ela não aparece, o sabor é tão bom quanto e você não chora. Você que tem dificuldade ainda em escolher o corte ideal da sua carne, a melhor coisa é você ir no supermercado latino. Os cortes são bem parecidos com o que a gente usa lá no Brasil. Isso não fica tão perdido. Aqui, por exemplo, eu estou procurando um para colocar no nosso burrito. Mas eles têm as carnes, por exemplo, que eles chamam de lomilho, que é uma carnezinha de boi, mas ao mesmo tempo uma carne bem gostosa e bem macia. Eles têm também a carne, o músculo, eles têm as carnes nobres que a gente usa e... Opa, calma aí, o que é isso daqui? Picanha! Nós temos picanha. Bom, a gente já sabe onde é que vai comprar a carne do próximo episódio também, né? Vai ter que ser aqui, com carne tão fresca. Eu acho que a solução vai ser comprar tudo por aqui mesmo. Eu fico maluco. Farinha de mandioca. Nossa, olha só esse chicharrón. Torresmo. Todo mundo pergunta para mim qual a diferença entre as tortilhas que a gente compra no supermercado, na parte refrigerada e na prateleira. Então eu vou dizer para você, se você quiser fritar as tortilhas como que ficam igual Doritos para você comer com guacamole e tudo, usa sempre as tortilhas frescas. Elas ficam sempre na seção dos queijos e dos frios. Elas têm menos conservante, elas ficam bem mais crocantes quando fritas. Mas como a gente quer fazer um burrito, a gente vai lá na prateleira, onde a gente vai pegar as tortilhas grandes de farinha, tá bom? É disso que eu estou falando, a gente precisa dessa tortilha aqui, ó, para fazer burrito. Como a gente quer fazer um burrito grande, a gente vai escolher essa daqui. Essa daqui é uma tortilha mexicana. Perfeito para a nossa receita, vamos lá.
Uma boa dica para você comprar o seu avocado. Toda vez que você for comprar, dá uma apertadinha de leve no avocado. Se ele estiver muito duro, pensa assim, quando que eu vou fazer a minha receita? Se é para daqui a 3, 4 dias, não tem problema. Mas se você pretende fazer hoje à noite, sempre procure os abacates que estão um pouquinho mais moles. Mas cuidado, os muito moles podem estar escuros e não ficam bem na receita. Impressionante, né? Existem lugares em Orlando que você entra que parece que você entrou em outro país, né? Essa mistura que é muito legal daqui, né? Rapaz, arruda. Nunca tinha visto arruda aqui. Isso é bom para o mal olhado. Bom, né? Mal olhado, ó. Eu não sei vocês, mas quando falam de México, para mim, vem na hora alguma coisa bem festiva. Toda vez que eu faço comida mexicana e comida latina, eu sempre penso em ingredientes frescos, exclusivos, e a gente conseguiu tudo isso nas compras que a gente fez ontem. Só que é o seguinte, há muito tempo atrás, logo quando eu tinha chegado aqui, eu ia sempre num restaurante pequenininho que fazia um burrito maravilhoso. Então quando a história veio o México, para mim veio aquele burrito que eu comi lá atrás. E ele tinha um monte de opções para você escolher entre tipos de arroz, tipos de ingrediente, mas eu sempre escolhia a mesma combinação. E é essa combinação que eu vou mostrar para vocês hoje. A minha combinação preferida de burrito. Toda receita começa sempre, como eu disse, com ingredientes frescos. E ao invés de comprar os milhos em lata, que são super cheios de sódio, eu sempre prefiro comprar os milhos em um lugar perto de casa. Todos os lugares aqui vendem milhos, enfim, vendem vegetais, todos frescos. Então para que optar sempre pelo congelado, não é mesmo? Para começar qualquer receita, eu sempre coloco um pouco de arroz para fazer na hora também. Arroz fresco é sempre legal. A maneira com que eu faço o arroz é sempre como se faz o macarrão. Dessa maneira a gente nunca perde o tempo do arroz. Então às vezes algumas receitas pedem para você refogar o arroz antes e colocar. Eu não, eu coloco a água, cozinho o arroz aqui dentro da água e depois eu escorro como macarrão quando o arroz estiver pronto. Depois é só você colocar um pouquinho de azeite, que geralmente eu uso extra virgem e ele fica soltinho. A minha tortilha já está soft, mas para evitar que ela fique seca durante o seu preparo, utilize sempre esses sacos aqui. Eles sempre evitam que entre ar e que ressequem a sua tortilha antes do tempo. Ainda mais tratando em tortilhas frescas, que é o que a gente pegou, né? Eu vou deixar minha palha de milho do lado, porque às vezes eu uso para colocar doces de banana dentro. Então eu vou guardar e vou deixar elas secarem. Dessa vez eu optei por uma salsa bem tranquila de tomate, não muito apimentada, já que a gente não curte tanto essa pegada mais apimentada. Mas ela foi super simples de se fazer, a gente faz com tomate, cebola, um pouco de pimentão e eu coloco uma pitadinha só de jalapeño, para dar só um pouco de picância sem exagerar muito na queimação. Essa receita está disponível também no nosso site, é lá no Facebook, na página da CBTV. Depois você entra lá e pega a receita direitinho, ela é super legal de fazer e bem fácil. É impressionante como essa cor amarela do arroz vai acabar acentuando o conteúdo do nosso burrito. O nosso arroz fica pronto já já, mas a gente vai fazer agora o nosso guacamole, que precisa descansar um pouquinho também para conversar todos os ingredientes. Para isso, eu peguei o abacate pequeno, como eu tinha falado para vocês ontem. O bom desse abacate é que ele demora um pouco para ficar escuro e facilita bem na nossa receita. Geralmente eles são um pouquinho mais amanteigados.
Se você reparar, ele tem um tom bem verde claro no meio e ele é um pouquinho mais escuro no fundo, mas ele não chega a ficar tão escuro quanto os outros abacates que a gente está acostumado aí no Brasil. Para tirar, uma colher é o mínimo que você pode fazer. Frutas frescas sempre acrescentam, eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro acrescentar sempre um elemento agridoce. Eu acho que as frutas resolvem bem esse elemento. Lembra que eu falei para vocês dos limões? Eu prefiro 1000 vezes o limão verde para fazer. Eles, apesar de serem um pouquinho mais fortes, eles seguram um pouco a cor do abacate por mais tempo. E é isso que a gente quer aqui. Eu adoro o cheiro que o limão deixa na cozinha. Nosso arroz está quase no ponto. Uma dica que eu dou sempre para vocês também é usarem sempre a parte de baixo da cebolinha. Essa parte de baixo da cebolinha concentra um pouquinho mais de nutrientes. E além de tudo, porque está próximo da terra, tem um gosto bem mais forte. Então você consegue, com pouca quantidade e com uma cor praticamente incolor, incluir bastante sabor na sua comida. Existe uma grande polêmica, na verdade, dizendo se o chile que vai dentro do burrito tem ou não tem carne. Eu, particularmente, gosto sempre de usar um pouco de carne. Então, no meu chile, eu vou colocar um pouquinho de carne sim. Eu vou fazer de uma maneira bem simples e fácil de todo mundo fazer em casa. O chile, ele é composto de um feijão, o pinto beans e, na verdade, um monte de tempero. Eu não compro os temperos separados porque em alguns lugares esses temperos têm bastante pimenta. Então eu resolvo comprar o tempero de taco, que vende em qualquer lugar, é super fácil de achar. E a gente consegue adicionar todos os sabores que a gente precisa no nosso feijão. Como o feijão pinto beans é fácil de cozinhar e melhor do que o preto, para cozinhar ele mais rápido, ele fica pronto rapidinho. Você veja que eu faço ele só um pouquinho com água e ele já fica bom, e já fica com uma consistência bem legal. Mas antes de colocar esse feijão daqui, eu vou adicionar um pouco de carne moída. Uma coisa que sempre me perguntam também é sobre carne moída. E aí, qual que é melhor para comprar? Afinal de contas, aqui a gente não tem o patinho, a gente não tem o músculo para comprar. Algumas pessoas acham que não tem e elas se enganam. O músculo aqui é encontrado com o nome de chuck. Bem facinho de lembrar e rapidinho também, e muito barato, muito mais barato do que qualquer outro tipo de carne. Além de tudo, toda carne moída precisa ter uma porcentagem de gordura, e aqui eles trabalham sempre com a porcentagem. Você tem a carne moída 93,7%, que significa 93% de carne e 7% de gordura, e tem a carne de 80-20%. Tudo depende do que você precisa para usar a sua carne. Eu vou usar, por exemplo, a mesma proporção que se usa para fazer hambúrgueres, para fazer almôndegas. Eu vou usar a proporção 80-20. Ela é vermelha o suficiente, mas tem um pouquinho de gordura também.
eu sempre opto em fazer em casa algumas garrafas de azeite personalizado. Essa, por exemplo, aqui, eu fiz com um pouco de alho. Eu esquentei o azeite numa temperatura de chantilly limão e coloquei o alho dentro. Eu sempre utilizo esse tipo de azeite para adicionar sabor à minha comida, que é muito melhor do que você acabar colocando o alho cru. Tem pessoas que não gostam muito do alho, então eu escondo os alhos aqui, ó. Depois eu ensino para vocês a fazer uma garrafa de azeite bem legal. Eu gosto de usar sempre uma panela de ferro para fazer as minhas comidas. Além delas adicionarem um pouquinho mais de sabor, ainda traz um pouco de recordação da época da minha avó, que ela usava as panelas dessas aqui para fazer a comida dela. Enquanto a minha carne cozinha, eu vou escorrer o arroz. Ele já está pronto. Como eu disse, o jeito que eu faço é tipo macarrão. Então quando ele está pronto, é fácil. Você só escorre e bota um pouquinho de azeite. Meu arroz já está pronto, está com um aroma maravilhoso. Para evitar que ele fique salgado demais, eu coloco o sal agora, na hora que a gente for temperar ele. Essa é uma tradição um pouco quase que brasileira. Eu sempre adiciono uma folhinha de louro. Vocês devem estar percebendo que eu quase não coloco sal na minha comida, mas isso não é de propósito. Eu deixo para colocar o sal no final. Assim, quando todos os ingredientes reduzirem, a minha comida não corre o risco de ficar salgada demais. Como eu disse para vocês, sempre tem à mão, para uma hora dessa, um pacotinho desse. Ele contém todas as especiarias que você precisa para transformar uma simples carne moída com feijão pinto beans num chili delicioso. O nome específico disso daqui é taco season, mas apesar de dizer na embalagem que você tem que colocar um inteiro, eu sempre coloco metade, afinal de contas não tem ninguém aqui em Cancún, né? É impressionante como o feijão e a carne, na hora que se misturam, já fazem um casamento perfeito. Eu vou deixar ele curar um pouquinho aqui e vou começar a preparar o nosso serap para poder fazer os nossos burritos. Realmente não tem coisa melhor do que usar ingredientes frescos, né? O milho fica bem mais suculento, fica bem mais recheado. Eu adoro. E você deve estar se perguntando, o que eu vou fazer com esse milho? Pois eu vou pegar aquele arroz que a gente cozinhou, vou usar aquele pimentão que a gente já tem picadinho e vou misturar com esse milho. É como se fosse fazer um típico arroz mexicano. O problema é que eu não coloco tomate, eu já acho que toda a comida é um pouco ácida. E como a gente já vai adicionar um pouco de sour cream no final, eu prefiro não colocar o tomate nessa receita e utilizar o açafrão. Por isso eu escolhi o arroz amarelo.
feijão já terminou de curar. Agora é aquela hora que eu digo que a gente coloca o nosso sal. Agora que o nutile já está pronto, eu vou começar a fazer o nosso arroz. O colorido já começa a acentuar. E para poder colocar um pouco mais de colorido, eu vou adicionar um pouco de coentro, ou cilantro, como ele é conhecido aqui nos Estados Unidos. O problema é que muita gente não gosta de cilantro, e eu vou confessar para você, acho um pouco exagerado o sabor. Por isso eu tenho uma dica. Sempre que você for usar, usa um pouquinho de coentro e um pouquinho de salsinha. Assim você garante o verde e não perde o sabor. Uma pena que a televisão não pode transmitir o cheiro. Eu vou desligar aqui e vou finalizar o nosso chili. Para isso eu vou adicionar aquela cebolinha que a gente cortou. O motivo qual eu sempre coloco no final é porque eu não quero que ela fique escura, parecendo que ela está antiga. Então eu sempre deixo para o final, assim ela consegue manter o seu verde ainda. Um pouquinho mais de sal. Agora deve estar perfeito. Chegou a hora da gente fazer o burrito. Eu já estou com água na boca. Muita gente não gosta de colocar queijo. Eu gosto de colocar um pouquinho só de queijo. Para isso, eu sempre compro os queijos ralados do tipo mexicano. Eles são mais fáceis, já vem 3 tipos misturados com ele. Assim fica bem mais gostoso e bem próximo do tradicional. Eu sempre começo a fazer a tortilha com o arroz por baixo. Assim ela não molha a tortilha na hora de eu fechar ela, é muito mais fácil de colocar. Eu sei que a tendência é a gente sempre exagerar e colocar um monte de quantidade, mas como a gente vai colocar muita comida aqui dentro, sempre coloca uma colher de cada. Assim você não corre o risco de ter o seu burrito estourado na hora da gente colocar ele para poder ficar crocante. Um pouco antes de colocar o abacate, eu gosto de colocar um pouco da salsa. Assim, um pouco da picância da salsa vai para a carne e vai para o arroz, ao invés de ficar na tortilha. Para finalizar e tirar o peso da consciência, eu vou colocar um pouco de abacate, que todo mundo, quando chega aqui, acha estranho, porque aqui a gente come ele salgado, a gente não come ele doce como come no Brasil. Para fechar é simples. A gente dá uma volta e fecha ele aqui. Eu gosto de deixar ele como panquecas. Muita gente gosta de deixar ele todo fechado. Eu prefiro ele dessa maneira, como panquecas, que são mais fáceis de comer depois. Agora eu vou fechar o meu último e vou deixar ele aqui por alguns minutos, até que essa crosta toda da tortilha fique um pouco crocante, para que a gente fique com uma temperatura legal lá dentro e todos os ingredientes bem quentinhos.
Chegou a hora que eu estava esperando, a hora de degustar. Está com um cheiro maravilhoso, mas eu vou fazer ainda uma finalização nele. Para incorporar um pouco de frescor, eu vou colocar um pouco de sour cream nele. Eu tô sentindo que tá uma delícia já, mas tá faltando mais alguma coisa. Por isso eu vou lá na minha horta buscar um pouquinho de garnishment aqui. É como a gente chama a decoração que a gente coloca no prato.